A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos ouvintes, estarei aqui fazendo a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, nesta manhã, neste dia de sexta-feira, nesta quinta-feira, estou perdida aqui na semana. Quinta-feira, vamos aqui fazer a leitura da palavra do Senhor em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 33, né? A palavra diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para os estabelecer o seu nome. É Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que fere na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que tome o cativeiro. Pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul e na terra de Benjamim,
e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá. Ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Também se poderá invalidar o seu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as 2 gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, e desprezem o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Até o versículo 26, da palavra do Senhor nesta manhã. Que Deus vem nos abençoar cada dia mais. Jeremias é um livro de um profeta, Jeremias foi um profeta escolhido, chamado por Deus. Lá no capítulo 1 de Jeremias vai nos falar que Jeremias ouviu a voz de Deus, chamando. E ele teima, fala para Deus que ele não podia ir levar a palavra, não podia fazer aquilo que Deus estava mandando, porque ele era como criança, não sabia falar. Na realidade, Jeremias não era uma criança, já era um homem, E assim como Jeremias discordou ali que não podia fazer, porque ele não tinha palavras, não sabia falar, ele sabia falar normalmente, como qualquer um. Mas é bem diferente quando para você levar uma palavra a alguém, Você não pode chegar aí de qualquer jeito, falar qualquer coisa. Então, se você ouve a voz de Deus, Deus fala com você para você falar
é bom que fale. E ele é quem coloca as palavras, né? Deus falou para Jeremias: ó, não te preocupe, porque aonde eu te mandar, tu vai, e eu colocarei as palavras na tua boca, tu vai falar o que eu mandar. Então é bem diferente de hoje, em nossos dias, e também naqueles dias, né? A Bíblia, você lê o livro de Jeremias, você vai ver que naquela época, naquele tempo, no tempo de Jeremias, já existiam os profetas falsos. Não é hoje, não é só de hoje, né? Naquele tempo já existia pessoas que ficavam falando para agradar, né? Ali os grandes, né? A própria Bíblia aqui no livro de Jeremias nos mostra isso, que houve profetas, houve pessoas, sacerdotes ali que estavam ali, que foram contra Jeremias, que não aceitaram o que Jeremias falava. E a Bíblia vai dizer que até o próprio rei não gostava do que Jeremias falava. Por quê? Porque Jeremias falava a verdade, falava o que Deus mandava ele falar, né? E o rei queria ouvir coisas boas. Se ele fosse para uma guerra, ele queria ouvir que ele ia ganhar. Ele não queria ouvir que ele ia perder a guerra, que não era para ele ir. E assim aconteceu com o rei. Tudo que Deus falou através de Jeremias aconteceu. Por quê? Porque era Deus falando com Jeremias. Não era Jeremias falando da sua própria vontade, do seu jeito, do seu querer, né? Mas Jeremias, ele sofreu muito. Eu olho a história de Jeremias. Jeremias foi um profeta que ele sofreu muito. Por quê? Porque ele era rejeitado. O povo não aceitava Jeremias como profeta, não aceitava o que ele dizia, né? Então ele era rejeitado. Jeremias foi rejeitado entre o povo. E hoje não é diferente em nosso meio. Quando você leva a verdade para as pessoas, eles não querem, eles não aceitam. Se você vai dizer algo e eles não gostam, eles não querem, né? Então, que possamos ler a palavra de Deus, andar segundo a palavra de Deus, pregar a palavra e falar o que Deus realmente manda, não ficar usando o nome de Deus em vão, dizendo que Deus mandou falar, que Deus disse isso, que Deus disse aquilo, sem Deus ter dito nada, né? Então, eu sempre digo, é melhor obedecer, andar pela palavra, obedecendo a Deus e desagradando ao homem, do que agradar ao homem e desagradar a Deus. Então, Jeremias, ele sofreu muito. E aqui o Senhor fala para ele sobre o que estava acontecendo ali, mas que ele faz uma promessa aqui no capítulo 33. Deus faz uma promessa que ele ia restaurar aquele povo novamente, né? Aqui no versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Deus, ele anuncia, Deus mostra, Deus fala, revela o que está oculto, né? Muitas pessoas não acreditam, mas Deus mostra sim. Quando você busca a Deus, quando você clama a Deus, você serve a Deus de todo o seu coração, Deus, ele mostra a verdade, ele mostra o que está oculto e ele mostra, ele fala assim, né? Então, que possamos buscar este Deus, clamar a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração, e ele vai nos mostrar, vai nos restaurar. Você que está passando por um momento difícil, de situações difíceis na sua vida, lembre-se que existe um Deus no céu que está vendo todas as coisas, que conhece todas as coisas e que não perdeu o controle de nada. O controle de tudo ainda está nas mãos de Deus. Então, que possamos estar firme na palavra do Senhor. E esta é a palavra desta manhã para nós.
E eu agradeço a você, que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Amém.